Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dia importante, dia relevante, dia de cuidado. Hoje é um dia que você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem volatilidade. Sobe, desce, movimentos rápidos, armadilhas. Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, além de te mostrar ativos que estão interessantes, ativos que você pediu e que estão em fases de acumulação e que podem começar a acordar. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final do vídeo, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes de começar, já te peço, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise. Amanhã, uma análise mais detalhada. Deixa aqui embaixo, para que a gente encontre aquelas gemas, aquelas oportunidades, aqueles ativos que vão colocar dinheiro no nosso bolso a partir do momento que o mercado começar a subir. Deixe o seu ativo nos comentários. Bom, estamos corrigindo. O mercado corrigiu, atingiu hoje a casa de 60 mil dólares e rejeitou logo no início da manhã. Nós fechamos o dia de ontem com uma movimentação muito agressiva de baixa. Só que hoje a gente está vendo uma alta. E você tem que tomar cuidado com essa alta. Por quê? Nós estamos diante de um movimento que vai ser um movimento de notícia. Que notícia é essa? Hoje, às 15 horas, horário de Brasília, a gente tem a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. Esta é uma decisão muito importante. 99,9% dos analistas colocam que será mantida a taxa de juros nos Estados Unidos. Só que, depois da decisão, a gente tem a fala de Jerome Powell. Jerome Powell, que é o chairman, o chefão do Banco Central norte-americano, ele tem uma coletiva de imprensa em que ele vai responder diversas perguntas. E ele pode trazer informações extremamente importantes que vão impactar diretamente o mercado. Se ele começar a falar em corte da taxa de juros, o mercado pode ter uma movimentação muito agressiva para cima. Só que, por outro lado, se ele começar a falar em estender os juros, como estamos vendo atualmente, o mercado pode sentir um baque. A gente pode ter movimentos de baixa. Tudo vai depender da coletiva de imprensa com Jerome Powell. É um dia de notícias. Você vai poder assistir esta coletiva em diversos sites e, obviamente, no site oficial do Fed. Só que, Luan, eu não posso assistir, eu não quero assistir, eu não quero ficar me perguntando se ele está falando algo que vai levar o mercado para cima ou para baixo. Eu olho o gráfico e você está muito correto. Por quê? Porque o gráfico ele te mostra exatamente o sentimento do mercado como um todo. Estes candles, essas velas, elas já traduzem todo o sentimento do mercado. E a gente tem um padrão muito importante aqui. Antes de te falar desse padrão, eu quero te trazer um alerta. Em dia de notícia, a gente tem muita volatilidade. O que é essa volatilidade? A gente tem na notícia movimentos para cima, para baixo, para cima, para baixo. Movimento que acaba liquidando e tirando muita gente do mercado. Então, não opere notícia, dia de notícia. Não opere alavancado, alavancagem extrema, se você não tem experiência. E se você quer ser ainda mais conservador, braços cruzados, não opere em dia de notícia. Não compre, não venda, não tome decisões importantes em dias de notícia. Por quê? Porque a gente tem volatilidade, a gente tem armadilha, a gente tem movimentação agressiva, que muitas vezes acaba enganando. Quer mais um exemplo? A gente pode ter um movimento de baixa, o mercado engana e amanhã a gente tem um movimento de alta, por notícia. Então, muito cuidado com dias de notícia. Mas saiba que o gráfico ele mostra tudo. O gráfico apresenta tudo. Ele vai traduzir tudo que a gente precisa saber para aproveitar. Por isso é tão importante você investir em conhecimento.
E é claro, você quer ter informação em primeira mão, a gente entrega no nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade em primeira mão, para você poder, de fato, entender que movimentos o mercado está fazendo e poder reagir. Quem reage antes, coloca dinheiro no bolso. Portanto, participe, link está na descrição do vídeo, é gratuito. O gráfico está nos mostrando algumas coisas interessantes. A gente teve a correção, a gente atingiu a área de 60 mil. Isso aconteceu na madrugada deste dia em que vos falo. E atingimos aqui 60.600, 60.700. A gente não perdeu o último fundo. O fundo que foi formado no medo no dia 5 de março. Está lá em 59 mil dólares. Eu estava esperando um movimento mais agressivo para fazer compras mais pesadas. Eu venho fazendo as minhas compras, o meu DCA, e venho apresentando isso nos meus grupos fechados, Premium e Desafio. E eu queria compras mais pesadas em um movimento de medo extremo. Esse movimento de medo extremo levaria a uma correção mais extrema no gráfico de 4 horas. A gente atingiu o RSI de 4 horas em sobrevenda? Atingimos várias vezes. O 8 horas em sobrevenda? Atingimos. O 12 horas em sobrevenda? Não atingimos. Chegamos perto, mas não atingimos. Então, a gente não chegou na sobrevenda extrema, na base de preço extrema no gráfico semanal. Que não se engane, ainda pode acontecer. Mas eu fiz boas compras. Só que, e agora? Se você fez boas compras, maravilha. Mas quando comprar mais? Em que momento você vai se expor novamente? E a gente tem que fazer tudo com base no gráfico do Bitcoin. Porque é o gráfico do Bitcoin que nos apresenta as melhores leituras. Então você tem uma correção no Bitcoin. Como o Bitcoin ele é o manda-chuva do mercado, você vai olhar para as altcoins posteriormente. Então o Bitcoin corrige e você vai olhar para as altcoins. O Bitcoin explode e você vai olhar para as altcoins. É desta forma que você tem que se movimentar. E hoje a gente tem duas opções. Pô, Luan, tu tá de brincadeira que tem duas opções. Vai falar que pode cair, pode subir? É óbvio que eu vou falar, porque é a realidade do mercado. Você quer ser a mãe de Ná, ter a bola de cristal e tentar acertar um lado? Boa sorte. O que investidores inteligentes e experientes e que lucram de verdade fazem? Planos de ação, planos de trade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o mercado fizer um movimento de baixa específico, você vai às compras. Se ele confirmar determinado movimento, você vai às compras. Por que às compras? Porque a gente está diante de um movimento de rompimento de topo histórico que, quando acontece, traz valorizações gigantescas nos meses posteriores. Ou seja, é momento de compra. Acho que é inegável para todo mundo que, independente da gente corrigir mais ou não, este é um momento, no geral, em que está todo mundo comprando. É um momento interessante para compras. E eu venho comprando altcoins por quê? Porque a gente rompeu a área que divide bear market extremo de bull market extremo. Inclusive a gente está tendo um pullback no total 3, que é o market cap das altcoins. E esse pullback me mostra um pullback nas altcoins. Maravilha, oportunidade. Só que eu sempre olho o Bitcoin. E para eu não ficar olhando só a notícia, ai vai subir, ai vai cair, ai vai subir, ai vai cair, eu simplesmente analiso este gráfico. Diante do Bitcoin, eu vou ter uma reação para o mercado. Todo cuidado é pouco com notícias, com eventos extremos como os que a gente tem hoje. Mas a gente tem aqui
uma formação, sim, de uma base de preço semanal, que ainda está acontecendo, e pode se intensificar se a gente perder este suporte e este suporte aqui. Se a gente perder o suporte, a gente estará corrigindo de forma mais extrema no semanal, o que pode nos levar ao RSI de 12 horas, a gente vem no 12 horas, em sobrevenda, que começa na área de 57 mil dólares. Isso poderia acontecer num movimento rápido, de susto, medo extremo, por conta de uma reação às notícias do dia de hoje. Se a gente tiver um movimento como esse, estaremos formando a base de preço semanal extrema. E vai ser uma área que eu vou comprar. Vou comprar o quê? Altcoins. Ontem à noite eu detalhei com o time Prêmio, grupo do desafio, todos os ativos que eu vou comprar, quando eu vou comprar, como eu vou comprar, de que forma eu vou comprar, percentual de capital, movimento com base no Bitcoin. Eu apresentei tudo. Peraí, Luan, segunda vez que você fala de Prêmio e desafio, o que é isso? São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo o que eu faço, detalhadamente. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, tem acesso a aulas, diversas aulas de suporte, tem o suporte 1-1 comigo e este acesso completo, que você tem acesso completo a tudo que eu estou comprando, acompanhamento dessas compras, realização de lucro, rebalanceamento de carteira, você tem acesso a tudo isso por pouco mais de R$1 por dia, menos de R$34 no mês, no plano anual. Considere participar. Luan, como eu faço para participar? Você entra aqui no grupo geral, o link está na descrição do vídeo e você vai na última mensagem, onde tem um @oficial LuanFX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Pois bem, eu passei para o time exatamente o meu movimento diante do movimento do Bitcoin. Então, se a gente tiver uma movimentação agressiva de baixa por notícia, eu quero me aproveitar da mesma. Seria maravilhoso uma tentativa de rompimento deste padrão, que é o padrão que nós temos atualmente. E a gente pode ver no gráfico de 8 horas, no gráfico de 4 horas, que esse canal de baixa, uma perda aqui sem continuidade, abriria caminho para um movimento como este. Então a gente tem que ficar atento. Só que, se a notícia vier boa e a gente tiver uma valorização, o que esperar diante de uma valorização? Simplesmente, você tem que ter confirmações. Para que você tenha esse viés mais de alta, você tem que ter confirmações. E elas só irão acontecer diante de um rompimento e um pivô de alta. Lembra que eu falei do pivô de alta, como ele é importante? Neste caso, a gente precisa romper essa área aqui, romper esta área, esta LTB, este canal de baixa precisa ser rompido. Teve o rompimento, agora é lua? Não. Teve o rompimento, volta para formar um fundo ascendente e aí sim a gente tem um pivô de alta com o rompimento do topo anterior, do topo provisório. Vamos dizer que seja, meu Deus, vem aqui, seja aqui. Então a gente tem uma aceleração, vai até os 68 mil dólares. Agora é lua. Peraí, será que é lua mesmo? Você tem que aguardar um pullback, uma reversão, rejeição, e aí sim um pivô de alta. Neste cenário, eu vou me aproveitar para comprar aqui. Então, se eu tiver um ímpeto de alta, eu aproveito para comprar em uma área. Se eu tiver um ímpeto de baixa, eu aproveito para comprar no medo. É isso. Plano A, plano B. Simples e objetivo. Agora, vai comprar o quê? Tem muita opção. Tem mais de 300 ativos que estão interessantes. Caramba, como é que eu vou escolher? Você escolhe bons projetos, você estuda esses projetos, você busca os setores que estão mais hypados e que têm se valorizado, e você busca padrões gráficos. E é isso que a gente quer apresentar aqui e que, opa, é o que eu vou apresentar aqui agora. Render, padrão interessante, mas setor mega interessante. Setor de DePIN. Setor de DePIN
é um setor que está trazendo muito ganho e tende a trazer ainda mais ganho para esse mercado. Então, você busca um ativo que está no setor favorável. É Render, RNDR, que está tendo o quê? Teve um rompimento do topo histórico e qualquer correção mais agressiva, isso pode acontecer diante da movimentação do Bitcoin. Veja como o Bitcoin está lutando, inclusive para passar de 64 mil dólares. Em uma correção mais forte do Bitcoin, Render pode ter uma movimentação de baixa mais agressiva, que se levar ele próximo à área de 9 dólares, pode abrir uma oportunidade. Por que, Luan? A gente vem aqui e olha só, tem uma ferramenta muito conhecida por muitos, que é uma ferramenta de Fibonacci. Qualquer retração na área de 618 de Fibo até 78,6, que o leve a 9, 8 dólares, na minha humilde opinião, é uma ótima oportunidade para quem quer comprar Render. Então fica de olho, porque é um ativo que tem um potencial muito bacana aí para este próximo bull market. Que mais? Celestia. Você sabe que eu comprei. Eu informei que eu comprei e eu vou atualizar essa operação de Celestia. Olha só, tá aqui. Eu vou atualizar ela semanalmente para te mostrar que uma base de preço mensal nos traz ótimas oportunidades. Que mais? Ethereum. Opa, Ethereum está corrigindo. Por que está corrigindo? Está corrigindo diante da correção do Bitcoin. Tudo bem? Maravilha. Quais são as áreas mais críticas para Ethereum diante desta movimentação? Ethereum que esticou no semanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, e estaria formando uma base de preço no RSI de 4 horas. Só que, como o Ethereum esticou muito, a gente tem que buscar até o RSI de 12 horas, que se formou aqui, olha só, RSI de 12 horas, bateu em sobrevenda. Então, esta é uma área muito interessante e próxima, que pode dar um suporte bem interessante. Somando esta base com 3 mil dólares, que é uma área psicológica, eu vejo esta uma área interessante. Abaixo desta área, a gente tem apenas a área de 2.700 dólares. Para o Ethereum, que tem um ETF logo, pode ser bem bacana e bem interessante uma compra nesta região. Se você está focado, obviamente, para o longo prazo. Curto prazo, eu não falo porque, para mim, curto prazo não vai te trazer o retorno que o mercado pode te proporcionar no longo prazo. Trade, vou fazer trade, mega alavancado. Tá bom, você pode lucrar no curto prazo, mas para as pessoas que não são profissionais, para você não levar a sua vida à destruição, você que nunca lucrou nesse mercado, você deve focar em quê? Foca na carteira spot, ganha dinheiro neste ciclo e com o lucro você começa a trabalhar no mercado futuro. Dá para ganhar muito dinheiro. Eu opero no mercado futuro? Opero, mas eu venho de lucros dos últimos ciclos. Eu já estou nesse mercado há muito tempo, eu tenho experiência. Sabe como eu adquiri experiência? Perdendo por 4 longos anos, de 2008 a 2012. Eu perdi. Ah, mas o mercado cripto nem existia. Lógico que não. Ele começou em 2009, só que eu já perdia antes mesmo do mercado cripto aparecer. Alavancagem, derivativos, isso existe desde que o mundo é mundo e muita gente acaba se enganando. Não tem experiência nenhuma, vai para o mercado futuro e destrói a própria vida. Se você não tem experiência, não tem tempo e você não tem a parte mental, obviamente não tem lucro, protege a sua conta, o seu dinheiro que é tão suado e opera com responsabilidade. Foque no longo prazo. Boas compras no longo prazo. Você vai ver que nos próximos meses a minha conversa com você vai mudar. Por quê? Porque você já vai ter as suas compras de longo prazo, já vai ter
montado seu portfólio, vai lucrar ao longo do tempo, e aí você pode pegar uma parcela pequena deste lucro e investir em conhecimento, e com o conhecimento lucrar aos poucos no mercado futuro. E aí você maximiza os seus ganhos. Você opera no mercado futuro e apresenta para os seus integrantes? Sim, para o grupo do desafio que tem um perfil mais agressivo. Mas existe o quê? Base sólida para a tomada de decisão. Inexperiência e fazer sozinho, eu te garanto que é extremamente perigoso. E muita gente vai perder dinheiro hoje. Muita gente deve estar perdendo dinheiro num movimentozinho como este. Preocupado, se você fica preocupado com uma movimentação de correção, talvez você esteja muito alavancado, muito exposto. Fica a dica. Então, Ethereum, para mim, nestas áreas, com uma base de preço no 12 horas, é interessante. Se o Bitcoin tiver ainda uma movimentação mais agressiva, eu ainda vejo oportunidades ainda melhores. Então, para mim, essa é uma área interessante de buy zone para Ethereum. Vamos puxar aqui? O que a gente tem aqui? Área de retração de Fibonacci. A gente pode valer essa área a partir de 3.100 até 2.900. Eu vejo uma área plausível de compra para DCA para o longo prazo. Lembre-se sempre, isso não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu estou apresentando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e estou te dando um alerta de áreas interessantes para você ficar de olho. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro, adivinha, é você. Matic, outro ativo que está corrigindo e está se aproximando desta área. Que área é essa, Luan? É uma linha de tendência que foi rompida. E essa é uma linha, não é uma linha nova, não é um padrão novo. É um padrão que vem de 2021. Ele foi iniciado em abril de 2021. Então a gente está falando de 3 longos anos em que Matic ficou nesse padrão de triângulo simétrico. Não tem um lado preferencial para romper, mas o fato de romper para cima e agora nos mostrar um pullback para testar tanto esta área de resistência quanto esta área aqui, que é a linha de tendência, para mim é uma área interessante. É sim uma área bem interessante para você ficar de olho. Pode ser uma buy zone se você gosta de Matic. Veja, o gráfico nos mostra aqui uma área de alerta. Obviamente, tendo um pivô de alta, rompendo estes últimos topos, o caminho é livre para 1,57 e obviamente livre posteriormente para ir para 2,90. Muita gente gosta de Matic. Eu enfatizo isso muito porque muito brasileiro gosta de Matic. Portanto, para mim, Matic está numa área interessante. Olha a Aurora. Cara, a Aurora, muita gente lucrou com a Aurora na semana passada. A gente analisou a Aurora e muita gente colocou 60%, 70%, 80% de lucro no bolso em 2 dias. E a Aurora está muito forte, está sustentando este suporte. Era uma resistência, está sustentando como suporte. Você vê que o mercado está tendo movimentações de baixo, Bitcoin que é o manda-chuva, e a Aurora não está tendo um pullback tão grande. Então vale a pena você ficar de olho, porque essa demonstração de força é importante. Quando o mercado começar a reagir e subir, pode ser que esse tipo de ativo tenha uma valorização mais consistente. Então a gente tem que ficar de olho neste momento nos ativos que estão demonstrando força. E olha só quem está demonstrando força. Sandbox está demonstrando força hoje, subindo mais de 2%. Só que, olha só, a gente teve uma movimentação de baixa rejeição. Ah, não, tá falando de Sandbox de novo? Tô, porque muita gente não tá vendo a oportunidade. Quando ele explodir aqui, eu vou trazer de novo e vou falar, eu avisei. Vou ser bem sacana. Então fica de olho. Olha só, outro ativo, TrueFi. Eu estava buscando ele em compras nesta área aqui, numa área abaixo deste ponto. Provavelmente eu perdi essa oportunidade.
Vamos ver, se o Bitcoin tiver uma movimentação mais agressiva, se na próxima semana a gente tiver um movimento de baixa, pode ser que eu tenha essa oportunidade. Mas neste momento, olha só o que TrueFi está fazendo. Está subindo 17%. Então, muita gente fica, não, porque vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E eu falo, é oportunidade, é oportunidade. E ontem até falaram nos comentários, pô, todo dia você fala que é oportunidade? Lógico, eu só estou enxergando a oportunidade. Eu já passei por esse período. Eu já passei por outros ciclos. Quando o mercado vai embora, já era. Ah, é para comprar tudo, de olhos fechados, vender o carro, a casa? Não. Mas olhe com atenção. Não fica pensando. E aí é o problema de pensar no curto prazo. Não fica pensando no curto prazo. Pensa no longo prazo, no que você tem de projeção futura. Não tenta trazer urgência da sua vida para o mercado. Olha com olhos de analista, como se você fosse a BlackRock, como se você fosse a MicroStrategy. Você está comprando para vender amanhã? Muito provavelmente não. Tem os scalpers, eu valorizo os scalpers, tem o pessoal que tem essa experiência, mas eu estou falando daquela pessoa, eu estou falando com você, que é aquela pessoa que acorda cedo, tem que trabalhar pra caramba para garantir o seu sustento e ver no mercado financeiro uma opção de melhorar de vida. Você vai ficar tentando compra-vende, 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 aí caiu, ai meu Deus, e agora? Aí eu alavanquei. E aí como é que... O que acontece? Você não dorme, você não come, você não trabalha. E, obviamente, você destrói essas relações. Não é mais só você investir, entender os movimentos do mercado, o período que o mercado está e investir para o longo prazo? O longo prazo pode te trazer 10, 20, 30 vezes. Que mercado permite que você tenha esse tipo de resultado comprando e esquecendo? Que tipo de mercado? Só o mercado cripto. Só que as pessoas insistem em fazer o quê? Vou fazer trade. E agora tá todo mundo ficando careca. Que nem eu, olha aqui, ó. Todo mundo ficando careca. Sabe o que é essa minha carequice? Essa minha carequice, essa falta capilar vem do quê? Dos meus bons anos perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu queria acelerar o processo. Então, não veja correções como algo ruim. Veja correções como algo bom. Permite que você compre aquele ativo que você está de olho, aquele ativo que você de fato estudou, que você entende o projeto. É a possibilidade de você comprar barato. Que assim que o mercado, eu vou repetir, assim que o mercado confirmar o rompimento desta área no semanal, confirmar isso daqui no semanal, acabou. Acabou. E eu tô falando por experiência. Muita experiência. Não cometa erros de ficar também perdendo tempo ou querendo pegar o melhor ponto, o ponto final, porque você vai perder a oportunidade. Eu, muito provavelmente, eu perdi a oportunidade em TrueFi. E ontem à noite eu ainda falei com o time, Premium e Desafio. Ó, essa aqui é uma área interessante. Só que TrueFi passou, pelo menos neste timing pequeno que a gente está falando, passou. Só que amanhã eu já posso ter uma nova oportunidade. Não vou ficar correndo atrás do preço. E outra, deixei de comprar? Obviamente que não. Ontem eu comprei. Hoje eu comprei uma narrativa espetacular. Eu aumentei a minha exposição em um setor que tem uma narrativa espetacular e que está entrando num hype gigantesco. Eu vou falar que narrativa e que setor são esses se a gente tiver 1000 likes. Amanhã eu falo e vou fazer um vídeo totalmente detalhado. Eu já comprei, já apresentei para os times fechados, mas eu vou apresentar aqui. Contanto que você deixe o seu like. Mas vamos falar de mais gráfico? Sem blá blá blá, mais gráfico, Luan? Pode deixar. TrueFi, para mim, a oportunidade passou um pouco do ponto. 16% de alta. Pô, mas você não falou que não vai fazer diferença lá na frente? Não vai, mas eu queria sim um posicionamento melhor, então eu vou aguardar hoje o quê? A notícia e 15h30 a fala do Jerome Powell para me posicionar. Dente. Olha só, Dente está naquela fase de retração. Teve o pivô de alta, retração. Secret, idem. Secret, idem, tá? Link. Link está ficando mais interessante ainda. Luan, se tiver uma queda, se tiver uma queda agressiva, Link pode dar um susto. E para mim, sustos podem ser muito bem-vindos. Susto, oportunidade. Tá?
Então, no susto, pode vir aquela oportunidade. Mas esta faixa de preço, para quem gosta do projeto, eu já falei, eu sou extremamente transparente. Eu não foco em link, eu foco em PIF, PYTH. Por quê? Faz a mesma coisa, tem um market cap 10 vezes menor e é um projeto, para mim, melhor. PIF, melhor do que link. Quer dizer que link não vai subir? Não, link tem o potencial sim de subir, mas esse cara aqui tem um potencial maior. E essa é a minha opinião pessoal, e eu tô te falando que eu investi em PIF lá atrás. Mas se você gosta de link, você deve olhar com carinho PIF. Mas link tá numa área interessante para quem gosta deste tipo de projeto, que é o setor de oráculos. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, o que são os oráculos no mercado cripto, o que eles fazem, porque você vai ver que tem um leque gigante de oportunidades dentro desse setor. Illuvium, gosto muito do projeto, tá? E vejo um potencial muito grande de valorização, por quê? Agora a gente vai para a parte gráfica. Se esquecer no projeto, se a gente tiver esta rejeição aqui, olha o espaço que a gente tem para valorizar. A gente pode valorizar até essa área de resistência. E por que eu falo isso? Graficamente, a gente não tem nenhuma resistência clara pós resistência atual, que virou um suporte. Então, se o mercado conseguir fazer um pivô de alta, ele pode facilmente, ao longo dos próximos meses, é claro, a gente não vai ter uma movimentação relâmpago, ao longo dos próximos meses a gente pode ter uma movimentação muito bacana. Não tem resistência. Quando a gente tem um rompimento e a gente não tem uma resistência clara anterior do passado, a gente abre caminho para valorizações mais consistentes e rápidas. Mesma coisa em SLP, a gente tem aqui, ó, uma resistência, ele atingiu essa área, só que se ele romper, o caminho fica muito livre para esse ponto. E a gente teve o quê? Pivô de alta, está vendo? Correção para formar a base de preço. Base de preço semanal, Luan, vamos ver se bateu. Bateu. Vamos ver se bateu no 8 horas? Bateu. No 12 horas ele não bateu, mas está próximo. Se tiver um movimento de baixa por um medo, vai bater o 12 horas e aí a base de preço semanal extrema. Pode abrir um espaço de oportunidade. Correção, oportunidade. TLM, vejo sim uma área interessante. Precisa demonstrar mais força, mas está interessante. Sei que muita gente gosta de TLM. Lux, vale o mesmo. Gala Games, vale o mesmo. A gente está trabalhando nesta área de suporte e resistência aqui. E, obviamente, estamos vendo a correção no semanal, base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda. Batemos o RSI de 4 horas em sobrevenda aqui. E agora a gente está até trabalhando nesse canalzinho de baixa. Então ele está brigando a partir do momento que ele romper. Assim que ele romper esta área aqui. Assim que a gente romper confirmadamente esta área, a gente pode ter uma continuidade de alta. Tudo depende de quem? Dele. Bitcoin. É ele que manda. Se ele derreter, tudo derrete. Saiba disso. Abrace este risco. Vamos ver. Astar. Muita gente de olho no projeto. E eu estou bem atento a esta área. 0,11 cents. Correção para estes pontos. Qualquer movimentozinho mais agressivo aqui, até de perda deste suporte, pode trazer uma oportunidade. E aqui a gente já está corrigindo no semanal, tem bastante tempo, e a gente também está corrigindo no mensal. Base de preço mensal ocorre quando o RSI diário bate em sobrevenda. Vamos ver se ele bateu, se ele está perto. Está muito perto. Pessoal, esta aqui é uma área que pode ser interessantíssimo para Astar. Olha só. Vamos aumentar. Espera aí, vem aqui, meu amiguinho. Vem aqui, vem aqui. Olha só, por que essa área é interessante? Porque é uma área de suporte e resistência. É uma área em que o diário bate em sobrevenda. E se a gente tiver um volume de baixa agressivo, pode ser a melhor e última oportunidade de comprar este ativo, para quem está interessado, antes dele
ter uma valorização bem agressiva. Base de preço mensal sempre traz a melhor oportunidade de compra para o longo prazo. Tá? Então fique atento, lembrando que, olha só, semanal e mensal corrigindo nesta faixa de preço aqui. Cadena, mesma coisa, pivô de alta, correção, vamos ver se ele mostra força, porque se não mostrar força, o negócio pode ficar menos interessante. Então se tiver uma rejeição, pode ser que ele tenha esse caminho livre. Por quê? Porque também a gente não tem resistências claras. Passando desta área aqui, ó, a gente não tem resistência clara. Então, cadena é um ativo para ficar atento. API 3, olha só o nível de rejeição. Isso aqui é uma rejeição muito importante. Tá? A gente tem caminho sim para mais valorizações. Esse é um estilo de rejeição que eu quero ver em cadena, quero ver nesses outros ativos que romperam e estão corrigindo agora. A API 3 já está adiantado no seu movimento de correção. Quando você começar a ver esse tipo de movimento em outros ativos, pode ser que seja a melhor oportunidade de compra. BIM corrigiu, teve pullback e agora está batalhando nesta área aqui, que é uma área de suporte e resistência. Se esta área for perdida, e lembrando, essa foi uma base de preço semanal, se ele perder essa área, a gente vem para estas áreas de 0,021 cents. Projeto que tem potencial, dê uma pesquisada, porque BIM é bem interessante. LRC, mensal não, semanal. Eu adoraria ver uma correção mais forte no semanal, até essas áreas aqui, para considerar compras em LRC. SKL, olha só, SKL também é um ativo que teve todo o seu rompimento de uma área de resistência, voltou para teste, nem chegou à área de suporte, claro, e já mostra um movimento. É um ativo que está num ponto adiante. NIR, olha só a oportunidade que NIR está dando. NIR pode intensificar um pouco mais essa queda, óbvio, se o Bitcoin tiver uma queda maior, só que NIR está muito interessante, por quê? Porque ele teve um rompimento muito crítico, de uma área de muito volume. Tá? A gente puxa o VPVR, a gente tem muitas áreas de volume, inclusive no gráfico diário aqui, a gente rompeu as áreas de resistência maiores que a gente tinha. Então isso abre espaço para uma valorização que pode levar NIR, vamos tirar este gráfico aqui, pode levar NIR, sim, às suas faixas de preço mais agressivas, uma vez que a gente já teve o rompimento da área com maior volume. É interessante ficar de olho em NIR diante deste movimento de retração. Se o Bitcoin romper esta faixa aqui e formar o seu pivô de alta, muito provavelmente não veremos mais NIR a 6 dólares. Cell Frame, ativo pedido por você. Ativo novo listado, explodiu no semanal, provavelmente corrigiu no 4 horas. RSI de 4 horas, bateu em sobrevenda? Talvez não tenha batido. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. A gente vem aqui no RSI Levels. Não bateu. Então, ainda existe uma possibilidade para quem está de olho numa base de preço semanal. RSI de 4 horas em sobrevenda pode te trazer aquela oportunidade de comprar o ativo. Muita gente me pediu esse cara. Ativo listado recentemente na Binance. Não tem muita informação. Tá? Muita gente está atento ao projeto e acha que sim, é um projeto muito bom. Mas, pessoal, como a gente não tem muita informação, eu não consigo avaliar do ponto de vista gráfico. Então você tem que fazer uma avaliação do projeto e, obviamente, se você gostar do projeto, você pode aguardar ou um rompimento deste topinho anterior de 3,90 para, quem sabe, o ativo buscar os 5 dólares, ou, obviamente, você aguarda uma correção que não dá para saber se vai acontecer neste momento, e aí sim você vai às compras. Mas para a tomada de decisão deste projeto, é análise de projeto mesmo. Vamos no semanal, WEN USDT, ativo foi embora, formou bases de preço. Vamos lá no 4 horas em sobrevenda. 4 horas em sobrevenda, base de preço semanal.
Formou base de preço aqui, então a gente teve a sua base de preço semanal, teve continuidade de alta. Vamos ver se ele vai ter esse ímpeto para mais valorizações, mas o melhor ponto de compra foi exatamente aqui em 0,00016. Não vejo oportunidade clara para quem ficou de fora, a não ser que o Bitcoin dê uma derrapada forte, aí você vai aproveitar sim o WEN USDT. Chava, outro ativo. Não gosto desse movimento, por quê? A gente chega no topo, ele teve um rompimento de topo, se você considerar somente o corpo da vela, mas aqui, uma vez que ele teve esse rompimento, você vê que ele não tem continuidade. Não teve continuidade. O que eu quero ver neste tipo de ativo que já rompeu o topo? Então isso vale para qualquer ativo que já rompeu o topo que você está de olho. Ele tem que ter continuidade, que nem o Render. Render teve continuidade? Teve. Olha lá, ele rompeu o topo, teve continuidade. O que esse cara fez? Vamos lá, cadê? Perdi ele. RAIN, XRD, KSM, não é aqui, cadê? Vamos ver, SKL, Cell. Será que é Cell? Não, é Cell. Interfy, WEN. Chava é esse cara. Já até me perdido, hein? O que eu quero ver? Eu quero ver o mesmo movimento de Render. Continuidade de alta. E aí sim, correção base de preço. A oportunidade está aqui. Não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui. Já era. Você tem que esperar uma definição do mercado. Senão você vai ficar de fora. Ou você corre o risco até do mercado fazer isso. Então, não vai entrar pesado em topo sem continuidade. Fica mais uma dica. Pendle. Galera, esse aqui é um ativo que eu vou aumentar a minha exposição. Já tenho uma exposição interessante no ativo. É um ativo que eu apresentei lá no grupo Premium. Tenho compras e eu vou aumentar a minha compra em que ponto? Você vê que a gente teve toda essa movimentação de alta. A gente formou uma base de preço, esticou, formou outra base de preço e esticou. E está formando bases de preço justamente nestas áreas. Só que se a gente pegar deste fundo provisório até este topo, é plausível que em uma correção do mercado a gente alcance estas áreas de Fibonacci entre 618 e 78,6. Para mim é uma área de compra. Então, este já é um ativo que eu gosto, é um ativo que eu tenho em carteira e que quero aumentar em uma eventual correção. Nestes casos, eu caso o RSI, que é o índice de força relativa, eu caso o volume, eu caso padrões gráficos com o Fibonacci. E aí a gente acompanha o Bitcoin e tendo uma movimentação que nos leve a identificar a sobrevenda extrema no Bitcoin e tem a confluência com áreas de buy zone em ativos, eu faço as compras. Parece difícil, mas se você investir no conhecimento, você começa a ver que é fácil. KSM, pessoal, gosto do ativo e vejo potencial sim para o mesmo. Precisa demonstrar o quê? Mais força, só que se tiver uma correção maior para nos levar ao round bottom, abre-se oportunidade interessante. Não que eu não veja uma oportunidade. Eu, inclusive, já comprei KSM, aumentei a minha exposição. Focando sempre para o longo prazo. NACA, ativo, continuidade de alta, correção. Para mim, sendo bem sincero, só se você gostar muito do projeto. Porque ele está rompendo aqui uma resistência, mas ele tem que me mostrar força. Senão ele pode engatar um pullback. Tendo em vista que a gente tem este tipo de padrão aqui, ó. A gente tem uma cunha ascendente aqui. O canal de alta é uma cunha ascendente. Podemos considerar uma cunha ascendente aqui. Se for rompido para baixo, o negócio fica feio. Então, não é o melhor ativo para comprar agora, não. XRD, olha só. Muita gente aproveitou o rompimento. Rompimento, explosão. Uma correção no semanal agora começa a ficar interessante, ou seja, RSI de 4 horas em sobrevenda não bateu. Quando ele bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda, pouco importa quando ele baterá, vai te trazer oportunidade. RAIN USDT,
Vamos ver. Rain tem um round bottom. Tava com saudade do round bottom. Vamos desenhar um round bottom. Round bottom. Round bottom, tá? A gente tem uma LTB que está sendo testada, provavelmente. É isso mesmo. LTB sendo testada. Se tiver uma rejeição, abre esse caminho para mais valorizações. Vejo com potencial Rain USDT. Like, não gosto, já foi embora. Tá formando base de preço, tem oportunidades melhores, tá? Mas se ele corrigir mais forte para voltar para estes pontos aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para você. Se ele voltar para estes pontos, eu quero ser até um pouco mais extremo. Se ele voltar para esses pontos 0.050, quem sabe abra espaço para uma operação mais interessante do que atualmente. Maker, não vejo oportunidade, está perto do topo, você precisa disso daqui, ó. Mesma coisa que Render. Rompimento de topo, continuidade. Rompimento de topo, continuidade. Oportunidade está aqui. Alpha, vejo oportunidade. Round bottom. Estamos brigando numa área de suporte e resistência. Se tiver um pivôzinho de alta, abre caminho para mais valorizações, com certeza. Então, fique de olho em alfa. NTX, mesma coisa de Render. Tem que romper e aí abre espaço. DeFi. DeFi está trabalhando, de fato, em uma cunha descendente e ele precisa se manter acima desta resistência aqui, que eu te mostro agora. Tem que ficar acima dessa área. Se perder, a gente pode começar a ter mais correções. Para quem é mais agressivo, fundo duplo pode te trazer uma bela de uma oportunidade para surfar, quem sabe, um padrão bem feio de W aqui. Ainda é muito provisório. O que você quer ver se você é conservador? Uma valorização, fundo ascendente, aí sim, um pivôzão de alta. CKB. Semanal, zero oportunidade. Zero oportunidade. Ronin, mesma coisa que o Render. Quem comprou, comprou. Quem aproveitou, aproveitou. Você quer ver para eventualmente entrar. Você quer ver isso aqui, ó. Isso aqui. Rompimento, teste, oportunidade. Filecoin, outro ativo que eu tenho, comprei nestas áreas. Para mim, sim, ele está corrigindo e tem potencial de atingir estes valores. Longo prazo? Óbvio. Retração de Fibonacci vai ter confluência com 618 de Fibo, 7,40 e 6,18, área em que eu vou aumentar minha exposição. Zilliqa, para mim, está numa ótima área. Até se tiver uma movimentação de mais baixa, pode ficar ainda melhor. Para mim, muito interessante. Teta, para mim ainda está em fase interessante. Mostrar um ímpeto de rejeição aqui, ou até um susto por conta do Bitcoin, pode ficar mais interessante. É você que gosta do projeto. A AVE, eu gosto do projeto. Se a gente tiver qualquer movimentação, eu aumentarei a minha exposição. Mas essas áreas aqui eu já acho bem interessantes para a AVE. One, qualquer movimentozinho mais crítico pode abrir oportunidade para você surfar mais valorizações. E olha só, cheque. Olha só que movimento maravilhoso para quem perdeu esta alta aqui. Ele está corrigindo muito bem no semanal. E inclusive ele está corrigindo muito próximo já do semanal extremo. Se ele chegar perto dessa área de 40, ele está em 46, que tiver uma queda aí de mais 12, 13%, o RSI de 12 horas bate em sobrevenda e pode te trazer uma das compras mais interessantes. Para quem, obviamente, mais uma vez, gosta e se identifica com o projeto. Muita oportunidade, muito ativo que está lá em cima. Fique de olho no dia de hoje, porque a gente está diante de uma definição. Lembre-se sempre de sempre fazer a sua avaliação, a sua análise, a sua diligência. Só mostro o que eu estou fazendo e apresento aqui alertas. Não é indicação de compra nem de venda.
Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.